Sequencial Cine. Fala pessoal, aqui quem fala é JC Anjos, mais um vídeo gravado aqui, né? Esse é um vídeo resenha, né? Em que eu escolhi falar sobre um filme que eu assisti ontem, fiquei muito empolgado. Fiquei tão empolgado que eu resolvi fazer esse vídeo hoje e como sai toda sexta-feira, que teoricamente seria amanhã, no momento que eu gravo esse vídeo, na verdade tinha um outro vídeo já engatilhado para amanhã, que era um vídeo crítica sobre a Flip-Thru, sobre a plataforma Flip-Thru, ia fazer resenhas de quadrinhos lá da Flip-Thru, e optei por não fazer. Vou explicar por quê. Aliás, eu fiz esse vídeo, tá editado direitinho, tava na agulha para amanhã, mas eu acho que eu vou transferir esse vídeo para a semana que vem e priorizar esse vídeo aqui sobre o filme que eu vou fazer a resenha, que é o 1917. É um filme que está na Netflix. Eu achei interessante falar sobre ele, né, do ponto de vista mais estético e tudo mais. O foco aqui não é falar sobre os eventos que ocorreram, né, na Primeira Guerra Mundial, mas falar sobre o filme como uma coisa mais estética. E como eu me interessei por esse vídeo, bom, por esse filme, muito simples. O Alexandre Franco, né, que fez duas lives comigo, né, duas lives atrás, algum tempo atrás, né, bem antes dessas lives, ele falou assim lá no grupo, falou assim, poxa, assistam esse filme é muito bom. Eu estranhei, falei, pô, Alexandre Franco? O mesmo Alex que até alguns meses atrás falou que não ia mais assistir filme de guerra, que já estava saturado, e aquilo me despertou. Pô, peraí, Alex falou pra gente que ele não ia mais assistir filme de guerra, por que ele se interessou tanto por 1917? Assisti o filme e eu entendi na hora o que ele quis dizer. Isso é muito bom. É muito bom porque a gente nunca deve dizer em termos de artes, né, de audiovisual, a gente diz, não vou mais ver esse gênero que já está saturado. Que vira e mexe aparece um filme que quebra um pouco os paradigmas dos filmes de gênero anteriores. E o 1917 ele consegue, né, quebrar, fazer essa quebra, né, do gênero, porque ele não vai falar só do filme contra a Segunda Guerra Mundial, não tem essa coisa do patriotismo norte-americano. E eu já vou explicar para vocês por quê. Primeiramente eu quero falar para vocês que o filme ele é muito premiado. Ele foi lançado em 2019 na categoria de guerra e drama. Ele tem 1 hora e 59 minutos, né, de duração. Ele ganhou um Oscar de melhor fotografia. Ele foi premiado também. Quer ver só? Ó, tem muita coisa aqui interessante. Eu vou fazer esse vídeo aqui sem cortes, hein? No maior estilo, do 1917. Espero que não tenha muitos vícios de linguagem aqui para eu poder editar. Mas ele já ganhou melhor fotografia, ele ganhou tanto Oscar como outros prêmios, né? Como o Critics' Choice Awards, né? É um filme, ele também ganhou prêmios, né? Como melhor mixagem de som. Vou falar sobre isso, sobre a trilha sonora. Ganhou Globo de Ouro, melhor diretor. Melhores efeitos especiais, né? A fotografia está muito presente, melhores efeitos visuais, assim, ganhou muito prêmio, é um filme premiadíssimo. E isso me chamou bastante atenção, né? No ponto de vista, eu não vi as premiações, eu assisti o filme depois é que eu fui ver se esse filme realmente era premiado, e foi premiado, com certeza. Então essa é uma das razões que me interessou falar sobre o filme, né? Falando um pouquinho da ficha técnica do filme, a gente pode falar um pouco aqui sobre falar um pouco sobre o elenco, né? Nós temos aqui a trilha sonora, o compositor é o Thomas Newman, né? O produtor e diretor é Sam Mendes, mas também outros produtores estão nessa película, que é o Pippa Harris, Jamie Tangrin,
Callum McDougall e Brian Oliver. Então, assim, é um filme com uma produção bastante cuidadosa, né? É, Adam Sanders, né? Ele tem o diretor Adam Sanders, ele tem em seu currículo muitos filmes, né? Tem o Império da Luz de 2022, né? The Voyeurs Motel, tem o 007 contra o Spectre, tem o 007 Operação Skyfall, entre tantos outros, Soldado Anônimo, Estrada para Perdição, Beleza Americana. Então, assim, o Sam Mendes ele é um diretor bastante rodado no que diz respeito à sua carreira de diretor, né? O, o elenco, né? O elenco também é muito interessante, né? Nós temos atores como George McKay, Jim Charles, tem alguns elencos bastante conhecidos, né? Como Benedict Cumberbatch, né? Que é o que fez o Doutor Estranho. Tem alguns atores ali bem antigos, Colin Firth, tem o Mark Strong. O Mark Strong está maravilhoso na participação, né? É interessante você ver como essas participações. Eu vou falar um pouco sobre essa participação, como eles são assim, eles são apresentados dentro da fotografia do filme, né? Espero lembrar disso para a gente falar, né? A Claire Duberger, tem muita gente boa, muita gente interessante, os atores novos aí, o Jim Charles e George McKay que interpretam, né? O George McKay ele interpreta o Lance, né? E o Jim Jarks o Jim Charles, né? Ele interpreta, né? O Tom Blake. São dois atores ali que jovens que levaram o filme muito bem. Eu gostei muito da atuação deles. São os dois protagonistas. No decorrer desse filme a gente vai ver uma mudança de protagonismo entre os atores. E a gente vê. Eu vou falar um pouco só dos personagens principais, né? Que é o Lance Corpo, não, Lance Corpo, né? E o Tom Blake, né? São dois soldados ali que recebem uma missão, né? É uma missão em que o Tom Blake ele tem que levar uma mensagem para evitar uma catástrofe, um verdadeiro massacre por parte, né, dos aliados. E ele recebeu essa missão por dois motivos. Primeiro que ele conhece, ele é um mapeador da área ali, né? Da área ali do que eles chamam de terra de ninguém, né? A terra de ninguém que está para além das trincheiras. As trincheiras é o que mantém eles vivos, mas para eles cruzarem, avançarem, eles precisam ganhar terreno, destruindo o inimigo, no caso são os alemães. Mas como ali eles estavam ainda num terreno ainda de domínio alemão, mas os alemães chegaram a recuar, mas havia alguns alemães ainda em seus postos de vigilância, aquilo se tornou terra de ninguém por conta de que eles precisam sair das trincheiras para levar a mensagem para o pelotão que está lá na frente, né? Lá na frente essa mensagem precisa ser entregue dentro de determinado tempo para que não haja um verdadeiro massacre. Aí vocês vão entender depois, eu vou evitar de ficar falando muito sobre isso, mas isso está na sinopse. O Tom Blake ele é escolhido porque ele conhece mapeadamente esse terreno, mas ele também precisa ir também para avisar, para suspender o ataque, né? E também porque o irmão dele está lá. O irmão é um dos oficiais que estão lá. Ele precisa estar lá para chegar a tempo também para salvar a vida do irmão. Então a gente vê aí no roteiro, né, que quando o herói recebe a missão, a gente vê que esse herói ele não está por motivações heróicas de patriotismo. E isso é transferido entre os dois protagonistas.
E você vai entender por quê. E na metade do filme há uma inversão de protagonismo. E você vai entender por quê. A gente acha que Tom Blake é o protagonista, ele vai sendo protagonista até um determinado momento do filme. E depois quem assume é o Lance Corpo. E ele passa a ser o protagonista. É interessante porque é um filme que, de antemão, já vou avisar, ele não é um filme de nacionalismo, de patriotismo, como é feito com os filmes norte-americanos. Ele é um filme, naturalmente, é um filme sobre afetos. E nitidamente você percebe que é um filme sobre afetos. Eu acho que esse filme ele é uma produção britânica. Eu saí da ficha aqui sem querer, mas tudo leva a crer que ele é uma produção britânica, né? Vamos ver aqui, visão geral, prêmios, elenco, cinema, drama, ah, aqui tem, vou dar uma olhada aqui, elenco, produção, vou abrir aqui pra gente dar uma olhada aqui, não custa nada, né? Eu tô dando uma colinha aqui. Aqui não fala muito sobre onde o filme, pelo menos onde eu estou vendo aqui, não fala muito onde o filme é rodado. Mas deve ser uma produção britânica uma coisa entre Hollywood, né, e, e a produção inglesa, né, britânica, deve ser, acredito, mas enfim. Só para ressaltar que não é um filme apelativo. Já comecei a entender porque que o Alex gostou tanto. Então, os personagens, pelo menos os personagens, eles carregam um carisma muito diferenciado, né? Aquele carisma muito que é apelado para o patriotismo. Você cria conexão com esses personagens, primeiro pela boa atuação dos atores. Todos eles estão bem, até aquele ator que só tem 5 minutos de filme, há os atores que estão ali como figuração. Incrível como um filme que tem figuração, atores de figuração, né? Que é o apoio do elenco principal, como eles também estão bem, sabe? Você percebe no olhar deles quando eles veem os atores, os personagens principais, os atores transitando por esse filme. É interessante você ver como eles observam e eles dizem muito com seus olhares. Assim, todos os atores estão muito bem. Não é só o personagem Lance, né? O nome do personagem é Lance Corporal Schofield. E que é o personagem do ator George McGay, né? E o Jim Charles Chapman é o personagem Lance Corporal Blake. Eu não sei se Corporal tem alguma coisa a ver com a corporação deles, né? Mas eles têm ali o nome, o sobrenome Corporal. Mas o Schofield, né? Que é o personagem Lance Schofield, é o nome do personagem, né? Todos eles estão bem. Mark Strong, o ator Mark Strong é um grande, ele é muito conhecido em filmes, ele é um ator muito bom. Cara, esse Andrew Scott, cara, que ele faz o Leroy Leslie. Cara, que ator! O Andrew Scott, ele mostra toda aquela descrença tradicional do soldado que não tem mais apego à sua própria existência e à vida, mas não é aquele desapego sádico, mas um desapego de descrença. E o olhar que quando ele olha pros personagens Scofield e o Blake, né, quando ele olha assim, fique adeus. Ele dá um adeus mesmo, despedido, porque ele sabe que quando se sai da trincheira, as chances de sobrevida cai a 0,1%. Sabe? A chance de sobrevida era mais ou menos. É um ator interessantíssimo esse Andrew Scott. Como ele transfere esse peso, né? É, e vou falar um pouco sobre a fotografia e iluminação. Gente,
é incrível, né? Porque a fotografia ela precisa da iluminação, né? Quem estuda fotografia sabe. E no cinema a gente sabe que no cinema existe a iluminação dramática. O que eu percebo na iluminação desse filme, né? É, é, é uma coisa bem colocada, sabe? Nas cenas fechadas, na trincheira, ou dentro das casamatas ali. Você percebe a iluminação bem, sabe? Bem colocada, sabe? Ela tá bem posta ali, em que o espectador ele consegue perceber quando os personagens estão no escuro total em que a luz ela é uma luz ambiente, é uma luz estética para poder situar os personagens, mas também tem aquela luz vermelha, né, que representa o sangue, né, em que tá lá, né, o general, o oficial entregando a missão, aquela luz, né, sobre o oficial e tal. E a gente fica assim, cara, é, não é uma luz dramática, mas ela é uma luz que tá vindo ali para compor a narrativa do filme. Ela não é um drama gratuito, né? A fotografia é linda, não é à toa que esse filme ganhou também o Oscar de melhor fotografia, porque a iluminação ajuda, mas também os enquadramentos. Os enquadramentos são incríveis. E essa fotografia vai me levar para um outro ponto que está todo mundo comentando, né, nas redes, né, as críticas das redes, como a minha também é uma crítica de rede. Essa fotografia, ela tem uns momentos de paisagem, sabe? É, é, tem os planos, os planos fechados são claustrofóbicos, mas também são de uma beleza de profundidade muito. Porque o filme, como ele é rodado na maioria das vezes em trincheiras, ele dá uma profundidade em que você começa a também. Ele é autossugestivo. Ele te faz também entender a psique desses personagens, né? Entender um pouco deles. Então a profundidade dessas tomadas fechadas, elas te levam a esse espírito muito psicológico e ao mesmo tempo é muito bonito. Os planos grandiosos, os planos abertos, eles são totalmente claustrofóbicos e ao mesmo tempo, não é claustrofóbicos, né? Mas eles são totalmente angustiantes, porque eles fazem com que os personagens se apequenam diante da grandiosidade dos planos abertos. Então é uma fotografia que ela traz o caos em alguns momentos, né? Por exemplo, a imagem do fogo, da cidade em chamas, e o personagem ali pequeno, se apequenando diante daquilo. Isso lembra muito como são as igrejas, sobretudo as igrejas católicas, né, as igrejas góticas, como elas foram as igrejas que você encontra na Europa, como assim a função dessas igrejas é transformar um cenário grandioso, né, um cenário bem bastante, como eu posso dizer, suprassensível, né, uma grandiosidade metafísica, em que a gente precisa aceitar entrar naquele ambiente com uma humildade. É o objetivo mais ou menos desse filme, só que em vez da questão metafísica, ele está nos colocando dentro de um inferno, verdadeiramente um inferno. O que vai nos levar ao plano sequência. É interessante a gente pensar no plano sequência. O plano sequência, o que seria o plano sequência? O plano sequência são aquelas tomadas, né, que se chama takes, que são longas, longuíssimas, né, e em que não há cortes. Aparentemente não há cortes. Já descobri que esse filme ele tem sim mais de dois cortes. Quando eu vi o filme, eu até conversei com meus alunos do pré-vestibular. Eu disse que são dois cortes, que é a cena do tiro e a cena da água.
eu não vou dizer como é que essa cena se dá, mas é a cena do tiro e da água, é o corte do filme. O que acontece? Quando você assiste o filme, o filme ele tem uma linha. Essa linha, ela sofre dois cortes. Ou seja, o plano sequência, esse plano é o que parece que não tem corte. O filme começa com os dois soldados sendo acordados para receber uma missão. Eles vão caminhando, entram na trincheira, vão conversando, dialogando, e o filme todo não tem interrupção, não tem aquela tomada, não tem aquele corte da cena. Por falar nisso, eu vou deixar no link aqui um vídeo que, se eu não me engano, é do Omelete, que fala sobre plano sequência, é bem didático esse vídeo. Vocês vão entender melhor, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui explicando, mas é basicamente isso, é quando o filme não tem interrupções, aí ele sofre um corte e depois dá uma sequência longa, que geralmente é mais de 5 minutos, 10, 12 minutos. Um filme que tem menos que isso já não é plano sequência longa, são takes com vários cortes. O que acontece? Não é fácil fazer um plano sequência. O plano sequência, segundo o que eu andei estudando aqui, o que eu li para trazer para esse vídeo, é que o plano sequência começa com Alfred Hitchcock lá no Festim Diabólico. E dizem que até o próprio Alfred Hitchcock ele maquiou os cortes. O filme tem uma sensação de plano sequência sem corte, mas que na verdade ele maquiou. E é muito difícil, tanto é difícil fazer um plano sequência maquiado, quanto fazer um plano sequência sem maquiação. Porque imagine só, esse filme, até metade do filme, de 1917, eu contei, até metade do filme, lá por 50 minutos, sofre o corte que foi o corte do tiro. Se esse filme não teve realmente maquiação, olha o trabalho que dá. Porque o cenário ele é gigantesco, ele é quilométrico, ele tem quilômetros e quilômetros, porque começa com a cena dos dois soldados, né, do Scofield e do Blake, saindo de uma árvore, uma bonita árvore. É interessante ver também. Outra coisa que eu quero falar da fotografia, esqueci. A fotografia tem uns momentos belíssimos em que há uma simbologia ali do verde, das árvores, das flores, que remete à esperança, à vida. O filme começa com eles na árvore e o filme termina com a cena da árvore. Fiquem ligados nisso, tá, gente? É bem simbólico isso. Quem quiser depois assistir o filme e colocar aqui na descrição o que vocês entenderam sobre a simbologia da árvore, eu vou adorar comentar sobre isso, tá? Quem está assistindo essa resenha ainda não assistiu o filme, não leia os comentários caso tenha, porque às vezes pode ter ali spoiler, já que a galera não gosta de spoiler, não tem o menor problema com isso. Mas a fotografia, ela tem esse aspecto em que alguns momentos em que ela não é muito aberta e nem muito fechada, ela traz uma esperança, como é o caso da árvore e das flores. Voltando ao plano sequência, imagine como é difícil, né? Começa lá na árvore, aí os caras andam cerca de 50 metros, entra ali na trincheira, andam mais uns 10, 20 metros até chegar na casa-mata do oficial, e depois eles andam mais um tempo para ir no outro extremo da trincheira, que é papo de 100, mais 50 metros, e depois eles saem da trincheira, eles andam, papo de, sei lá, mais 1 quilômetro, 2 quilômetros. Isso tudo não há corte nenhum, aparentemente não. É difícil porque vocês tentam imaginar você tendo que gravar um plano sequência. Se você tem, sei lá, 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros para percorrer, você levaria aí, cara, quase um dia inteiro. Leva-se em conta que o plano sequência não pode errar. Não pode errar, certo? Então, tem que haver toda uma produção sincronizada, como diz a própria crítica que eu vou deixar aqui na descrição, que é como você tentar pôr trilhos na frente de um trem em movimento para que ele continue andando.
E tem que ter todo um cuidado de sincronia com os personagens que se chocam, com os figurantes, com os diálogos longos, por exemplo, com cuidado para ver se não tem nenhum equipamento à mostra. Então já vai ficar na trincheira uma equipe de apoio de direção com o rádio indo instruindo quando os atores principais, os personagens principais vão ganhando espaços na cena. Então é muito difícil. Volto a dizer aqui, Alfred Hitchcock foi o primeiro a trabalhar com plano de sequência de forma consciente. O plano de sequência é uma coisa que nasce lá no início do cinema, né? Quando na verdade o cinema ele nasce com uma câmera e um cenário, como se fosse o teatro, e os atores ficam ali interagindo, interagindo, interagindo. É claro que o corte ele entra ali, mas isso ainda leva um tempinho para entrar os cortes, até porque entra a questão das ilusões, né? Muitos ilusionistas, né? O próprio Lumière, eles eram ilusionistas, eles aproveitam, eles se apropriam da tecnologia do cinema, de corte, para colocar nos fotogramas alguns elementos fantásticos, que fica parecendo que existe uma magia, né? O cara que desaparece, a cabeça que se desloca com o corpo e continua falando. Então isso tudo faz parte da magia do cinema. Afinal de contas, o cinema nasce com inspiração de pessoas que trabalhavam como ilusionistas na época, que eram considerados até pessoas malditas, bruxos, essas coisas todas. Então, o plano sequência do filme, né, de 1917, ele tem o dois, ele pode se dizer que ele tem ali, ele é dividido em três partes, né, é, é, com dois takes, ou seja, com dois cortes. 50 minutos de filme que parece ser de plano sequência sem take. Chega na metade, ele sofre um take. Aí depois uma parte do filme ali, que é coisa de mais 40 minutos, 30, não sei. Tem um segundo corte, que é o corte da água. E depois ele vai para a terceira parte, que se encaminha para o final. É o que a gente percebe. Voltando a dizer, que aqui eu estou dizendo são dois takes, que divide o filme em três. Que é mais ou menos o que os roteiros, as narrativas são feitas, né? Entre ambientação, número 1, número 2, desenvolvimento e o ápice, o terceiro, o ápice e a conclusão. Pois bem, deixando claro essa questão do plano sequência, a gente pode pensar que existem vários outros filmes e séries que já vêm adotando de uma forma bastante contemporânea os planos sequência. A gente pode começar, por exemplo, pelo filme Birdman, que também tem ali um plano sequência maquiado, segundo. Tem os 12 anos de escravidão, as séries Demolidor e Justiceiro. Lembrando que o plano sequência ele é usado hoje com uma forma até um pouco apelativa de prender o espectador, e muitas vezes isso faz com que o espectador sofra uma verdadeira angústia, porque ele fica preso na cena. Muitas vezes a cena ela é muito carregada de carga dramática, de violência, em que o espectador ele se coloca ali como uma testemunha. Tem um filme, eu esqueci o nome desse filme, acho que agora eu não lembro, é um filme muito conhecido, eu vou falar que as pessoas vão lembrar. É um filme que tem a cena do cara jogando o extintor de incêndio na cabeça de uma outra pessoa que está caída dentro de uma briga, e tem a famosa cena do estupro. Eu não sei se é Interrupção o nome do filme, enfim, vocês pesquisem aí que eu não vou nem botar nos créditos, porque eu quero que esse filme não tenha nem pós-edição. Esse filme não, esse vídeo. E esse filme tem longas cenas de estupro gratuito, mas são vários filmes assim. Se você pegar os 12 anos de escuridão, tem a cena lá, né, de uma mulher, né, escravizada sendo açoitada.
Muitos movimentos negros, muitas pessoas que eu conheço que são envolvidas, né, com as questões raciais, e eu também me coloco, faço coro, né, vai dizer que isso é desnecessário, né, o povo, o povo, o povo negro, né, nós, o povo negro, já não precisamos mais disso, né, gente, não precisamos mais disso. Não precisa mais ficar ilustrando o sofrimento quando se deveria falar de potências negras. E eu acho que os 2 anos de solidão ainda ele é muito apelativo para isso, porque ele transforma isso até de um verdadeiro masoquismo, né? É uma cena dolorosa de uma mulher sendo açoitada. Então são longos minutos de sofrimento, desde o momento que ela está sendo julgada pelos seus senhorzinhos, o próprio personagem principal tentando impedir aquilo, ele não pode, que ele está sob julgo desses senhores, até o momento que ela vai pro tronco. Até o ato em si, isso já vai gerando no espectador um sofrimento, uma angústia. Nesse ponto, eu acho que 12 anos de escuridão, 12 anos de escravidão, perdão, 12 anos de escravidão e 12 e esse outro filme que me foge agora é um filme que eu acho que são muito apelativos. Eu acho que tem que ter aí também um certo cuidado, né, com o que está se dizendo, né? Mas vamos lá, mas quando você pega o Demolidor e o Justiceiro, que são obras da cultura, tipo assim, obras que não tem muito ligação com o drama real, né? É um filme mais de fantasia. Você pega, por exemplo, a cena do Demolidor brigando no corredor, o Justiceiro brigando na penitenciária. São cenas fechadas de um corredor em que Matt Murdock soca os caras e vão se cansando. Tem uma cena, a cena do primeiro e segundo episódio da temporada 1, ele está dentro de uma sala em que ele vai tentar pegar, ele vai resgatar uma criança de um sequestro, né? Que ela ia ser levada para um mercado clandestino, né? De menores. Ele fica durante vários minutos brigando com os caras e como o Matt Murdock tinha assumido há pouco tempo a sua identidade como demolidor, como vigilante, ele está muito cansado, ele não tem preparo físico. Isso é uma marca muito interessante, né, do Demolidor, né, porque é um preparo físico ali que vai permear a segunda temporada, a terceira temporada, porque ele não treina, né? Ele não é muito de treinar. Então ele vai se sentir exausto toda vez que ele vai brigar, isso é muito legal. Mas tem uma cena que ele foge da penitenciária, que ele vai visitar o rei do crime, e a penitenciária ela entra no motim, né? Os prisioneiros tomam conta, né, do presídio, e ele tenta sair e ele sai. E para ele sair, ele tem que passar por um longo caminho até chegar na porta, em que ele tem que vencer todos os presidiários que estão ali, que vem para cima dele. É uma cena muito boa, é uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. Sobretudo, são um dos melhores planos sequências que eu já vi na minha vida. Até ontem, porque eu vi que 1917 é um desses melhores filmes de plano sequência. Tem a cena do Justiceiro também brigando na penitenciária, que também são longos minutos. Aconselho quem gosta de cinema de deixar um pouquinho essa coisa do série de super-heróis e tentar ver a série com essa estética, que é muito boa mesmo. Então, o plano sequência é mais ou menos isso, né? O plano sequência tem essa coisa às vezes ele pode ser muito dramático e pode ser também uma coisa muito forçada, mas também pode ser uma coisa também belíssima, né? Eu quero falar um pouco da trilha sonora. A trilha sonora, gente, ela faz parte da narrativa da história. Ela nos coloca na cena no ponto de vista em que a gente não sente tanto aquela aflição. A gente fica aflito durante 5 segundos no máximo e vem a revelação de algum momento específico. E a trilha sonora que permeia, e quando ela fecha, ela é muito bonita. Ela realmente mostra o estado de espírito dos personagens.
carregado de humanismo. Ah, e tem uma coisa que eu quero falar do Lance Corporal Blake. Tem uma coisa que acontece com Lance Blake que eu me identifiquei bastante e vai dar uma reviravolta no filme. E eu vou confessar aqui pra vocês, se eu fosse ele eu também teria feito o mesmo. Eu me conheço bem nesse ponto e eu me coloquei no lugar dele. E por incrível que pareça, eu também teria esse mesmo destino, porque eu sou muito desses. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Voltando à trilha sonora, né, gente? A trilha sonora, ela é uma. Se a gente for comparar a trilha sonora com um filme, com outro filme de guerra, o Dunkirk, do Christopher Nolan, agora não me lembro quem faz a trilha sonora, eu acho essa trilha sonora do 1917 muito melhor que a trilha sonora do Dunkirk, que a propósito, a trilha sonora, os efeitos de trilha sonora para esse filme do Dunkirk, é feito justamente para garantir a total imersão do público no cinema. Ele é feito para IMAX, por causa da sonoridade. Ele é feito para o cinema mesmo, cinema IMAX, para que o público entre no filme através da trilha sonora. Não vou nem falar de fotografia, nada disso. Para que ele se envolva, né? E como os roteiros do Christopher Nolan são muito confusos de praxe, eu ouso dizer que ele tenta compensar isso, prender a expectativa do público através da trilha sonora. O que eu acho que me leva à conclusão de que a trilha sonora de Dunkirk ela é muito megalomaníaca, como é o seu diretor, até devido às declarações que ele andou dando aí. Ele é muito megalomaníaco, ele se acha muito autossuficiente, sabe? Ele se acha a vanguarda do cinema contemporâneo. Então eu achei que a trilha do Dunkirk ela é muito apelativa, ela usa desses mecanismos de sensibilidade, né, de sensível do espectador para entregar um filme que não se compara nem a 1917. Não se compara nem a 1917. É um filme em que eu vivo o Dunkirk, teve momentos que eu estava cansado de tentar ficar pensando, ai meu Deus, em que momento está passando essa cena? Em que momento da linha temporal está passando essa outra cena? E falando em termos de narrativas, que ajudou muito a trilha sonora de 1917, ela é linear. Ela é muito linear, nada de firula de linhas temporais, como é o Dunkirk. É um filme agradável, não te faz ficar preso muito em tentar entender se aquele filme está passando em qual momento, em qual época. É um filme que passa na Primeira Guerra Mundial. É um filme de momento, é um filme que fala de um momento específico, de dois soldados que recebem uma missão. Não tem nada demais. É um filme que fala do tempo e do luto suspenso, né? É esse luto que é suspenso com a morte, né, dos soldados, que criam ali laços afetivos. Isso vai desumanizando, né, os personagens. Um exemplo disso foi o que eu citei ainda agora, né, o personagem Leslie e o próprio oficial, né, o coronel Mackenzie, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, né, o nosso Doutor Estranho. A gente vai percebendo esses personagens, né, perdendo ali já perdeu, né, todo o afeto, né. E essa talvez seja a mensagem, né, do filme, né, porque com a descrença nós temos ali também a face da morte muito presente, né, quando os personagens estão já ali na zona da Terra de Ninguém, em que aparecem cadáveres, muitos cadáveres com a face para fora. Muitos dessa fotografia ela é baseada em fotografias de época da Primeira Guerra Mundial. Então, apesar de tudo isso, o final do filme é uma mensagem de esperança.
É isso, é o filme que eles vão transitando por uma série de pessoas, eles mesmos também. É isso que eu gostei muito do Lance Blake. O Lance Blake parece aquele soldado que ficou pouco tempo, né? Ele estava esperando receber ali a carta de, né, de dispensa. Parece que ele não recebe, né? O Scofield ele recebe, mas ele tem essa última missão. Mas eu vejo uma pureza, né, no Lance Blake. Ele é um rapaz muito puro, né? Ele tem assim, um certo idealismo humanista, humanizado, é essa palavra. Ele não é ele não é aquele personagem bastante caricatural, né, do herói de guerra, estou fazendo isso pelo meu país. Você vê que ele é um personagem de pessoas mesmo. Ele se importa com as pessoas. Ele não tá procurando saber o sentido da guerra. Ele está procurando saber o sentido da vida. Né? Tem um momento lá bonito, né, que eles estão identificando as flores. O Blake é como se fosse o condutor, né, dessa mensagem de esperança num lugar entre trincheiras, né, e terras de ninguém, em que os personagens estão suspensos de afetos, né? Essa é a sutileza, né? A sutileza é a palavra do filme, né? Por exemplo, em alguns momentos os personagens são totalmente indagados quem eles são e as histórias elas são contadas pela fotografia, que é uma metalinguagem do próprio filme, né? Essas imagens que impressas que contam a vida anterior dos personagens. É o que eu entendia. A minha crítica ela não é absoluta, né? Apenas eu evitei de ficar lendo críticas dos outros filmes, porque eu tinha uma impressão bastante. Eu tinha medo de me poluir com a crítica. Agora eu vou poder ler as outras críticas, né? Mas eu me espantei, né, com a troca do protagonismo, né, durante o filme. Mas assim, é o que eu tenho para dizer para vocês. Gostei muito desse filme do Sam Mendes, adorei os personagens, adorei os atores que conduziram esses personagens. Sam Mendes é um cara que entrou no meu conceito, subiu no meu conceito. E é isso. É isso que eu deixo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do filme, do filme também. Mas também que vocês tenham gostado da minha resenha, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diz aí pra mim o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acharam da minha opinião? Comentem aqui embaixo. Se você está vendo a primeira vez, se inscreva, né? Dá aquele like maroto, né? Compartilhe e, e, e é isso. Comente, comente, comente. Põe aí na hashtag eu vi o filme. Se você não viu o filme, põe na hashtag eu vi o filme. Eu não vi o filme. Eu não vi o filme, mas gostei da resenha. Põe aí essa hashtag aí, porque se vocês. Quem pôr essa hashtag aí, no final, as duas hashtags, eu vi o filme e eu não vi o filme, mas gostei da resenha, duas hashtags. Quem colocar uma dessas hashtags aqui vai ter uma surpresa no próximo vídeo, na próxima live, tá? Vai ser uma surpresa pra vocês. É isso aí, pessoal. Beijo no coração. Eu acho que não vou editar esse vídeo. É um vídeo de um plano sequência só. Beijo no coração pra vocês. Ah, e outra coisa, Flip Through. Se você não conhece nossos quadrinhos lá da Flip Through, vai lá, dá uma conferida, tá? O link tá aqui embaixo. Quiser conhecer nossas redes sociais, fique à vontade. Eu sou quadrinista, então tem alguns quadrinhos já lançados lá. Dê uma lida, se você gosta de webcomic. Se você não gosta, tenta lá, vai que você se acostuma a ler quadrinhos pela webcomic. E, claro, lá tem que dar o like também, seguir, dá aquela moral comentando também, tá, gente? E é isso. Beijo no coração. Sequencial Zine.